O Brasileirão está acabando, por isso decidimos analisar a performance de todos os idosos atuando no campeonato. Por aqui você verá quais foram os melhores e os piores jogadores com 35 anos ou mais. Tudo através dos números usando o formato de tier list. Se você não conhece, basicamente classificamos o desempenho deles do pé de rato à elite. Quais serão os aposentados em atividade e quem serão os que ainda têm lenha para queimar. Abrimos nossa lista por ordem alfabética com Allan Kardec, o centroavante do Galo. No Brasileirão, suas atuações são praticamente nulas, já que seus números são um dos piores entre todos os outros veiacos da lista. Não fez gols ou serviu assistências, finalizou pouco e, de forma geral, sua passagem pelo Atlético não deixará saudade. Bota de pé de rato! Alan Ruschel, lateral esquerdo do Juventude, está fazendo uma Brasileirão bem interessante. Seus números relacionados ao jogo ofensivo não são dos melhores, mas na parte defensiva é muito consistente. Nosso mais profundo respeito por este nome. O meia central do Colorado está fazendo uma temporada bem regular. Bruno Henrique é aquele jogador que participa muito da construção, caindo mais pelo lado direito. Ele esteve presente em todas as partidas do Inter no campeonato. Seus números são bons, mas nada acima da média de outros jogadores que atuam na mesma função. Que o Cássio já foi um grande goleiro, todos nós sabemos, mas esse definitivamente não é o ano dele. Olhando para os seus números, é notável que não tenha mais a capacidade e talvez a motivação de outros tempos. Sua quantidade de gols sofridos por jogo é boa se comparada à de outros goleiros, mas todo o resto está abaixo, desde o jogo com os pés até a saída pelo alto. Você é safado. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Se você nem sabia da existência de Cicinho, lateral brasileiro naturalizado búlgaro, no elenco do Bahia, é porque atuou apenas 87 minutos nesse Brasileirão. O jogador chegou ao clube depois de ficar livre de contrato em um longo período a serviço do Ludogorets, mas não vingou. Números quase inexistentes. Bota de pé de rato! Outro jogador que chegou para compor o elenco do Bahia foi o zagueiro Victor Cuesta. Enquanto esteve em campo pela Liga, o tricolor de aço sofreu gols em todos os jogos. Apesar disso, dá para afirmar que ele até tenta jogar, mas sua performance já está bem longe daqueles tempos no Inter. Cabeça de bag, canela de ambova. Não dá para negar que Davi Luiz marcou gols importantes nesse brasileiro. O zagueiro rubro-negro teve sua parcela de contribuição em vitórias importantes, mas quando olhamos para o aspecto defensivo, aquele que é mais importante na sua função, dá para afirmar que está devendo e muito. Você é safado. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Ele poderia ter sido uma grande opção para o ataque do Grêmio nesse Brasileirão, mas as lesões constantes e a falta de ritmo atrapalharam o desempenho de Diego Costa. O centroavante do Imortal quase não chutou para o gol nessa edição, teve baixa participação criativa e precisa considerar a aposentadoria. Cabeça de bag, canela de ambova. O cérebro do Bahia é Everton Ribeiro. O craque continua muito consistente quando o assunto é criar oportunidades para os seus companheiros. Outro aspecto importante é a tomada de decisão, pois na sua função é um dos que menos comete erros. Porém, só não vai abrir o tier de elite, pois tem poucas participações em gols e baixo número de finalizações. Você é ridículo! O jogador mais velho dessa lista é Fábio, goleiro titular do Fluminense aos 44 anos. Seus números são curiosos, pois ao mesmo tempo em que é líder em gols evitados no Brasileirão, é um dos que mais cometeu erros que levaram a gols adversários. Em termos gerais, seus números são bons, principalmente levando em consideração sua idade. Você é ridículo! Fabrício fez um bom estadual defendendo as redes do Nova Iguaçu e acabou indo parar no Inter. É um jogador que apenas compõe o elenco, mas quando entrou foi bem. Seus números são regulares e bem dentro da média de outros goleiros. Lá no Corinthians, o único jogador dentro da faixa etária proposta pelo vídeo é Fagner. No que se refere à construção, continua tendo um bom índice de desempenho,
Mas o que pega é a indisciplina. Cometeu um pênalti em um clássico e acabou sendo expulso no mesmo lance. Very good. Antes de falar sobre um dos personagens mais controversos do futebol brasileiro, quero lembrá-los que somos novos por aqui. Por isso, se está curtindo esse conteúdo, se inscreva e deixe o seu like, comente quais são suas impressões da lista e qual seria o próximo tema. Se estamos falando sobre idosos, o Fluminense é literalmente o asilo. Não me leve a mal, todo o elenco foi montado para atender um estilo de jogo bem específico, mas que ao longo do ano está cobrando um preço alto. Felipe Melo é mais um dos vários palestrantes de vestiário, mas que no futebol está devendo. Se liga nos números. Bate de pé de rato! No Furacão, o grande maestro do time é Fernandinho. Em agosto, sofreu uma lesão que o afastou de vários jogos, mostrando o quanto o Atlético precisa dele em campo. É verdade que ainda não voltou naquele mesmo ritmo, mas seu índice de desempenho dentro do recorte é bem interessante. Você é ridículo! Fernando é um volante de extensa carreira na Europa. Sua chegada no Brasil foi conturbada, mas que terminou com o jogador vestindo as cores do Internacional. Porém, olhando brutalmente seus números, nada chama muita atenção, a não ser a qualidade do seu passe. Very good. Apesar de ser o goleiro titular da seleção paraguaia, Gatito Fernandes fez apenas 3 partidas pelo Botafogo nesse Brasileirão. Olhando para os seus números, dá para entender o porquê, já que suas performances são inferiores à de goleiros do Z4. Foi muito mal. Cabeça de bag, canela de ambuva. É fato que Jeromel sempre será um ídolo do Grêmio, um zagueiro que tem relação de longa data com o clube e optou por se aposentar no fim do campeonato. Uma decisão sábia, já que não consegue mais contribuir com a equipe dentro de campo. Jogou pouco e seus números refletem a decisão em pendurar as chuteiras. Você é safado. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Ele chegou para ser o grande nome do Juventude na temporada, mas acabou sendo apenas um figurante no elenco. Gilberto tem números inexpressivos e bem distantes do jogador que já foi um dia. Cabeça de bag, canela de ambuva. Pela idade que tem e futebol que joga, nada mais justo do que chamar o Hulk de monstro. O cara é um exemplo de preparo físico. Concordo com você que ele é chato, mas defende os interesses do clube como poucos. Sua média de participações em gols é bem alta e chuta muito pro gol. Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. O melhor goleiro do Brasileirão também faz parte da nossa lista de idosos. João Ricardo vem fazendo temporada brilhante pelo Fortaleza e pode ser considerado o grande responsável pela posição que o clube ocupa na tabela. Esse ainda tem muita lenha para queimar dentro das 4 linhas. Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. Keno é aquele jogador que já faz um bom tempo que vive mais dentro do departamento médico do que em campo. Suas atuações pelo Fluminense no Brasileirão são terríveis, talvez atrapalhe mais do que ajude. Bate de pé de rato! O Brasileirão de Luiz Gustavo, volante do São Paulo, é bem regular, tem muita qualidade no passe, comete poucos erros e no geral foi bem, mas nada específico se destaca entre os indicadores, assim como não tem nada em que esteja abaixo de outros volantes. Very good. Dentre todos os jogadores no elenco do Vasco, Maicon foi um dos que apresentou o desempenho mais consistente. Mesmo assim, seus números não têm nada de especial, o que mostra bem esse momento complicado em termos de performance do clube. Você é safado. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Marcelo Lomba foi muito mal no único jogo que disputou defendendo o gol do Palmeiras. Na oportunidade, sofreu 2 gols do Vitória em pleno Allianz. Só um detalhe, eles chutaram 3 bolas no alvo. Bate de pé de rato! Ainda no elenco do Palmeiras, tem outro veiaco que está vivendo um momento de altos e baixos. Marcos Rocha construiu um belo legado no clube, disso não tenha dúvidas. Mas esse talvez seja seu pior momento em termos de performance. Seus números defensivos são bons, mas na parte ofensiva está devendo. Very good. Marçal sofreu com uma lesão no começo do ano. Textor correu para suprir a posição, contratando o cuiabano. O menino se estabilizou, mas também se machucou, e foi a vez de Alex Telles fazer parte do elenco, já no fim da última janela. Com tantos upgrades, ficou difícil para o veterano encontrar espaço, já que seus números são bem fraquinhos. Você é safado. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. O zagueiro e ídolo do Colorado Gabriel Mercado está lesionado e acabou de fazer a reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.
Antes disso, seus números não estavam lá grandes coisas. O retorno desse tipo de cirurgia é muito complicado e vai demorar um tempo até que consiga entrar em campo. Você é safado. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Assim como Lomba, Muriel teve apenas uma chance defendendo o gol do Vitória. Porém, a diferença é que aproveitou o momento e mostrou seu valor. Fez um jogo seguro, com 2 defesas importantes e ajudou seu clube a garantir 3 pontos contra um adversário direto na briga contra o rebaixamento. Que play very good. O vovô tá on. Com 43 anos, Nenê tá jogando mais que certos meninos no elenco do Juventude. Continua indo muito bem na parte criativa, apesar de estar chutando pouco no gol. Dá uma olhada nos números do meia. Que play very good. No Vitória, o atacante Osvaldo até chegou a empolgar com boas apresentações ainda no período dos estaduais. Quando o Brasileirão chegou, sua produtividade caiu drasticamente, se tornando um elo fraco no elenco. Perdeu chances claras e participou de poucos gols. Cabeça de bag, canela de ambova. Criativamente, Paulo Henrique Ganso continua um verdadeiro maestro. Ajuda muito na construção, tem excelente visão de jogo para encontrar passes que dão ótimas condições aos companheiros, tem consistência nas apresentações, mas precisa estar mais atento em frente ao gol, desperdiçou oportunidades e finalizou pouco. Você é ridículo! Rafael não está repetindo as mesmas boas atuações que o tornaram peça-chave no elenco do São Paulo. Dentre todos os goleiros titulares do Brasileirão, foi um dos que menos evitou gols, um dos que menos tentou tirar a bola pelo alto, além de ter cometido um erro que levou ao gol. A fase não é boa. Você é safado. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Quem acompanha o dia a dia do São Paulo, assim como fazemos, sabe da importância que Rafinha tem para o elenco. É um cara muito comprometido, mesmo no DM, sempre faz questão de estar presente no vestiário dando uma ideia no grupo. Ter um cara assim no elenco é excelente, só que dentro de campo já não consegue mais entregar tanto. Tomara que se torne um ótimo treinador, estamos precisando. Bate de pé de rato! Reinaldo tem números curiosos, pois dentre todos os laterais é um dos que mais chuta no alvo. Ao mesmo tempo, tem uma das piores taxas de cruzamentos certos, além de ter cometido um pênalti, um erro que levou ao gol e estar abaixo na criação. Você é safado. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Renato Augusto não lembra nem de longe aquele mesmo meia inteligente, criativo e de finalizações decisivas de outros tempos. Tá mal demais no Fluminense, quando entra não convence e seus números são a prova disso. Cabeça de bag, canela de ambova. Um dos melhores zagueiros do Brasileirão é Rodrigo Fagundes. Pelo Criciúma, fez apresentações de alto nível, passando muita segurança para a defesa, seja através da sua leitura de jogo, ao interceptar passes ou fazer cortes. Tá voando nesse campeonato. Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. Souza chegou ao Vasco só para atender os requisitos de contrato do Felipe Coutinho. Em campo, o volante pouco apresentou e não há muito o que falar sobre os seus números. Bate de pé de rato! Você sabia que Thiago Heleno, general da zaga no Furacão, é também o jogador com mais cartões amarelos e vermelhos na história do Brasileirão? Isso é para você já entender que disciplina não é o seu forte. Esse não tem sido um ano bom para o veterano. Seus números estão abaixo dos outros defensores do campeonato. Você é safado. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Nem muito ruim, nem muito bom. É essa a sensação que temos ao olhar para os números de Thiago Santos, zagueiro/volante do Fluminense. Tem boa participação, briga bastante nas disputas em campo, mas de resto é tudo bem regular. Que play very good. No auge dos seus 40 anos, Thiago Silva continua um monstro na defesa. Nos 11 jogos que disputou, o Fluminense sofreu gols apenas em 4. Tem alta capacidade de passe, muita inteligência tática e seus números não me deixam mentir. Mesmo idoso, é um dos principais zagueiros do futebol brasileiro. Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. O que Walter salvou defendendo as redes do Cuiabá não é brincadeira. Uma pena que um goleiro sozinho não consiga compensar a quantidade de pé de rato reunida no elenco do time. Esse cara é um baita goleiro que merece continuar na primeira divisão defendendo outro clube. Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. O Everton teve um ano de altos e baixos. Cometeu algumas falhas que não costuma, como por exemplo aquela contra o Corinthians no Paulistão. Porém, é um jogador de altíssimo nível e dentro do Brasileirão, que é o recorte proposto, foi sem dúvidas um dos melhores goleiros. Seus números são bons em todos os aspectos. Se você gostou desse conteúdo, saiba que temos outra tier list avaliando apenas os gringos atuando no Brasileirão.
Só clicar no card ao lado. Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite.